e você abre a sua Bíblia lá no livro de Jó. Agora você vai lá para o finalzinho de Jó, capítulo 42. Isso. Nós estamos falando sobre Jó, aproveitando que na escola dominical também estamos estudando esse livro. Os irmãos vão ficar bem craques em Jó. Nós vimos os equívocos, os erros de Satanás, e vimos hoje de manhã os equívocos dos amigos de Jó, vimos da esposa de Jó e também de quem? Do próprio Jó. Isso falamos de manhã, não é? Quem não estava aí, pega depois a gravação. Agora vamos pensar sobre a restauração. Deus restaurou a vida de Jó. Deus fez uma restituição completa. Tem nada a ver com imposto de renda, tá, irmãos? Restituição. Mas Deus restituiu este homem. Depois de passar por tantas provas, Deus disse: chegou o fim. Às vezes a gente quer isso, né? Senhor, chega, fala isso para mim, Senhor. Determina isso, Senhor, essa prova chegar ao fim. O deserto agora se transformou num lírio de esperança. Aquele céu cinzento e fechado se abriu e clareou. Foi algo maravilhoso. O silêncio de Deus foi interrompido. Às vezes o silêncio de Deus nos maltrata um pouco, né, irmãos? Quando a gente não vê a resposta de Deus. Deus não respondeu a 16 perguntas de Jó, nem os 34 questionamentos que ele fez. Mas Deus fez para ele 70 perguntas, que ele não tinha resposta. Na verdade, ele sabia. Era tipo uma pergunta retórica aqui, né, para a pessoa refletir. Por exemplo, onde você estava quando lancei os fundamentos da terra? Onde você estava quando eu cercava as águas do mar? Onde você estava quando eu espalhei as estrelas no firmamento? E Deus foi assim, fazendo perguntas para Jó. E ele, pasmado. Muito bem. Vamos pensar então agora nessa restauração completa que Deus fez na vida dele. Quando é que Deus faz isso? Quando é que Deus faz essa restauração completa na nossa vida? O que Ele primeiro faz na nossa vida? O que fez na vida de Jó e o que Ele faz? Primeira coisa que eu quero destacar: nossos olhos espirituais são abertos. Nós temos a visão de Deus. E aí, olha só, deixa a Bíblia aberta aí, tá? Vamos pegar o versículo primeiro aí. Primeira coisa que Jó destaca é a onipotência de Deus. Quando seus olhos são abertos, a primeira coisa que ele percebe é a onipotência de Deus. Verso 1, então Jó respondeu ao Senhor: bem sei que tudo podes. Para aí. Bem sei que tudo podes. Irmãos, quando nós passamos por lutas, por vales escuros, quando nós passamos por tempestades, nós precisamos crer na onipotência de Deus.
Ele pode todas as coisas. Ele tem tudo nas mãos. Bem sei que tudo podes. Deus tem poder sobre tudo e sobre todos. E nós servimos a esse Deus, né, irmãos? Jó estava no fundo do poço, falido, enlutado, doente. O seu quadro era terminal, completamente no fim. Mas Deus não colocou um ponto ali. Deus colocou uma vírgula. E às vezes a gente acha que está no fim, né, irmãos? Um passado glorioso, um presente tenebroso, um futuro de desesperança. E de repente, sua visão começa a abrir. Ele começa a enxergar o poder de Deus. Irmãos, antes da restauração, Jó recebeu entendimento desse poder que Deus tem. Poder que Deus tem. E às vezes nós não percebemos isso, que nós servimos ao Todo-Poderoso, ao Senhor de todas as coisas. Irmãos, como é importante a gente entender isso. Isaías, no capítulo 40, verso 12, diz assim: quem na concha de sua mão mediu as águas da terra e tomou medida dos céus a palmo? Quem pode fazer isso? Só o Deus Todo-Poderoso. É o profeta Isaías falando aqui. É esse Deus Todo-Poderoso que nós temos. Meu irmão, minha irmã, você serve a um Deus Todo-Poderoso. Ele, no estalar de dedo, pode mudar seu quadro. Ele nem precisa falar. Então, confia nesse Deus, nesse poder desse Deus. Outra coisa que os olhos de Jó começam a ver é a soberania de Deus. Continua o verso. E nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Deus é soberano. Ele não reconhece só a onipotência de Deus, mas a soberania. Ele está sobre tudo e todos. Foi Ele que criou os céus e a terra, as estrelas, milhões e milhões de estrelas, deu nome a cada uma delas. Meus queridos irmãos, a história não está caminhando à revelia, não existe acaso para Deus, não existe determinismo para Deus, tudo está caminhando segundo os planos de Deus. Às vezes a gente acha que Deus perdeu o controle, que as coisas estão fora do alcance. Não, não estão. Não estão. Nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado, irmãos. Os propósitos de Deus permanecem. Pastor, por que estou passando por isso? Por que eu estou passando por isso? Jó fez 14 perguntas, né? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E eu disse de manhã que nem sempre nós temos respostas a mistérios que nós não conhecemos. E Jó não sabia de nada que estava acontecendo. E ele diz: nenhum dos teus planos podem ser frustrados. O próprio Satanás tentou impedir os planos de Deus na vida de Jó, mas não conseguiu. Porque Deus estava dirigindo a sua vida. Outra coisa que Jó entendeu, as nossas limitações.
as limitações humanas. Verso 3, tu perguntaste, quem é esse que, sem conhecimento, encobre os meus planos? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Olha só. A gente acha que pode ser Deus, entender tudo. Não vamos entender, irmãos. A nossa compreensão é muito limitada. Muito, muito, muito. Eu não estou dizendo que Deus fica triste quando você questiona alguma coisa. Quando você quer saber alguma coisa. Outro dia eu vou falar mais sobre isso. Não, Deus não fica bravo por causa disso. O que assim, fere o coração de Deus é a incredulidade. Incredulidade. Quando não cremos no poder de Deus. Quando o desespero bate e a gente se deixa levar pela desesperança, achamos que não tem mais solução. Nós não temos todo o conhecimento, irmãos, e nós não entendemos o porquê que muitas vezes Deus fica em silêncio. Mas precisamos ter fé, não murmurar contra Deus jamais, confiar nele. Outra coisa que vemos aqui, irmãos, é que nosso conhecimento de Deus é muito pequeno. Não só das coisas, não só das circunstâncias, mas o nosso conhecimento de Deus é muito pequeno. Olha, verso 5, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Tratamos disso de manhã também. Irmãos, nós não conhecemos quase nada de Deus. Conhecemos o plano que Ele traçou para a nossa salvação. Irmãos, Deus é imenso, é autoexistente, infinito, eterno, imutável, onisciente, onipresente, onipotente, transcendente, justo, santo, soberano, amoroso, misericordioso, e você vai colocando mais aí atributos de Deus. Como é que nós vamos conhecer isso? É impossível conhecer toda a plenitude de Deus. Impossível. Nós vamos passar, irmãos, toda a eternidade conhecendo a Deus, e o nosso conhecimento não vai se esgotar. Nós vamos passar 1 bilhão de anos conhecendo Deus, e nós não vamos esgotar o conhecimento de Deus, porque Deus é Deus. Eu te conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. É esse conhecimento pessoal que cada um precisa ter, irmãos. Pastor, como é que eu posso conhecer Deus? Primeira coisa, você precisa ler a Bíblia. Eu quero conhecer Deus, como? Está aqui a revelação de Deus. Deus se revelou. Deus se revelou. E o registro da revelação de Deus está aqui, na sua palavra. Então, primeira coisa, eu preciso conhecer a Bíblia. Como é que eu vou conhecer Deus se eu não leio a sua palavra? Se eu não estudo a sua palavra? Então, eu preciso ler a palavra de Deus. E eu preciso, queridos, colocar em prática, porque aí vem a experiência com Deus. Não só um conhecimento intelectual, mas você vai ter um conhecimento experiencial. Você vai experimentar, você vai ver na vida, na prática, como é Deus. O que Deus faz na sua vida. Na vida dos outros, beleza, é muito legal, irmãos. A gente vê experiências
de pessoas com Deus, mas nada se compara à sua. A sua. Você se aproximar de Deus, cada dia. A Bíblia usa uma expressão assim, e fulano andava, por exemplo, Enoque andou com Deus, Noé andou com Deus. Andar, você pensa em quê? Caminhar, né? Mas a ideia é vivência, é você diariamente caminhar com o Senhor, andar com o Senhor, você obedecer sua palavra, e aí você vai ter experiência com esse Deus. Irmãos, é possível ter experiência com o sobrenatural de Deus? Hein? Sim ou não? Claro que é. Claro que é. Agora, não é para estufar o peito e dizer, porque eu e eu. Às vezes não é testemunho, é um testemunho. Quando a pessoa começa, porque eu. Olha o dedinho para baixo. Glória de Deus. Glória de Deus. Louvor e honra para o nome de Deus. E aí, nesse conhecer, né, Jó conhece mais uma coisa, a nossa natureza pecaminosa. Olha só, nossa pecaminosidade. O quanto nós somos vis, pecadores. Verso 6, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais nós vemos os pecados dos nossos. Tem gente que se acha santarrão, né? E não está perto de Deus, irmãos. Quando nós nos aproximamos de Deus, nós vemos os nossos pecados. Não os dos outros. Nós pedimos misericórdia a Deus. Por que o grande apóstolo Paulo, ele disse, eu sou um miserável pecador, o principal. Mas ele não era um homem santo, porque ele estava olhando para os seus pecados e se mirando em Jesus. Não é se mirando, se comparando com os outros, não, mas em Jesus. Deus quer nos fazer a imagem e semelhança de Jesus. E como isso acontece? Quando nós nos aproximamos de Deus. Por isso o apóstolo Paulo diz, eu sou o principal pecador. Agora, o que eu acho interessante, irmãos, é que ele não fala assim, eu fui. Não é? Transgressor, não é? Fez tanta coisa, perseguiu a igreja, matou, assassinou. Ele não diz, eu fui. Ele diz, eu sou. Tem que ter coragem, sinceridade para dizer, eu sou. Triste é eu usar uma máscara de santidade, máscara de crente. Quando vem para a igreja, bota a máscara de crente. Na segunda-feira, tira a máscara. É assim? Não, não pode. Quando eu vou fazer um negócio, eu quero passar a perna nos outros, então eu tiro a máscara. Eu quero levar vantagem. Não quero saber. Quando tem que dar a resposta, sai da frente. Não leva o desaforo para casa. Está sem máscara. Agora, quando entra na igreja, santo, 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 até 3 vezes. Paulo tinha, eu sou um miserável pecador.
eu sou o principal. Eu gosto de Isaías, que quando, no capítulo 6, 5 e 6, ele fala dos ais. Ai daquele que faz isso, ai daqueles que fazem isso, ai daqueles. E aí quando ele entra na presença de Deus, capítulo 6, e tem a visão de Deus, que Deus está no trono. Ele estava triste pela morte do rei Uzias, que era muito amigo dele. Ele entra e tem a visão da santidade de Deus. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E aí ele diz o quê? Ai de mim. Ai de mim. Quando ele vê o Senhor, ai de mim. Ai de mim. Ai de mim. Tem que ter coragem, irmãos, para dizer ai de mim e confessar nossos pecados. Ninguém sabe dos seus pensamentos, dos nossos pensamentos. O que se passa na nossa mente, no nosso coração? O que estamos olhando em secreto? O que ninguém sabe, nem a esposa, nem o marido, nem o pai, nem a mãe, nem os filhos. Deus está vendo, Deus vê. E adianta eu usar uma máscara? Eu tenho que ter coragem. Irmãos, uma das coisas grandiosas da Bíblia é que a Bíblia relata as falhas dos grandes servos de Deus, como Davi. Este homem segundo o coração de Deus, mas teve uma mancha na sua vida. E a Bíblia relata tintim por tintim. Confessou, recebeu o perdão, recebeu a restauração, e foi uma bênção nas mãos de Deus. Nós precisamos ter essa visão dos nossos pecados. Quando nos aproximamos de Deus, irmãos, nós olhamos para dentro de nós e vemos quão pecadores somos. Mas, em segundo lugar, a restituição completa acontece quando o poder de Deus se manifesta. Preste atenção. Queridos, é interessante, queridos, que a experiência de Jó e a restauração de Jó começa com essa visão de Deus. E ele chega à conclusão que agora tinha uma experiência real com o Senhor. A sua experiência foi maravilhosa. Ele estava extasiado. Tinha perdido tudo, perdeu os filhos, estava em luto, perdeu a saúde, estava apodrecendo. A mulher se aborreceu com ele, os amigos abandonaram ele, os parentes abandonaram ele. Daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre isso. Mas Jó estava feliz, Jó estava em paz. As circunstâncias, as piores possíveis, mas ele estava em paz, porque estava na presença de Deus. Ele estava contente, conformado, em paz. Eu vejo aqui, irmãos, assim, o propósito de Deus foi alcançado. O que Deus tinha planejado, ele alcançou. Isto é, Jó chegou onde Deus queria. Jó chegou onde Deus queria. Por isso Deus permitiu a Satanás tocar nas coisas dele, porque ele chegou onde Deus
queria. E ele estava feliz, irmãos. Jó estava feliz nessa situação toda, ele estava feliz. Ele estava muito satisfeito, irmãos. E aí Deus vai acrescentar a Jó outras bênçãos menores. Você está ouvindo? Menores. Eu gosto muito da oração de Salomão, do menino Salomão, do jovem Salomão, quando assumiu o reinado no lugar de seu pai, chamado Davi, né? Qual a oração que Salomão fez? Deus chegou para ele e disse assim: Salomão, peça o que você quiser. Peça o que você quiser, Salomão. Peça o que você quiser que eu vou te dar. E aí, o jovem pediu o quê? Irmãos, sabedoria. Para quê? Para dirigir o povo, para ser bênção na vida do povo. Aí, diz o texto, que Deus gostou tanto da oração dele, irmãos, que respondeu a oração, o pedido dele, deu sabedoria. Não tinha ninguém na época mais sábio do que Salomão. Olha, a sabedoria de Salomão foi se espalhando pelo mundo, a notícia, gente vinha de longe para conversar um pouquinho com este homem, para receber um pouquinho dessa sabedoria dele. Deus atendeu a oração dele, irmãos. E aí Deus falou o seguinte: agora minhas palavras, tá? Gostei da sua oração, menino, mas eu vou te responder, mas eu vou te dar o que você não pediu. Riqueza, honra, glórias, vitórias. Eu vou te dar o que você não pediu, porque você já vai receber o que eu gostaria, que é sabedoria. Eu vou te dar de quebra o resto, tudo. Os irmãos percebam onde Jó chegou? Foi isso. Jó chegou: agora te conheço, Senhor, face a face. Glória. Eu fico imaginando naquela situação toda. E aí Deus começa a agir na vida de Jó. Depois dessa experiência real com Deus. E aí, primeira coisa, restituição da saúde. Verso 10, o Senhor restaurou a sorte de Jó. Comece por aí. O Senhor restaurou a sorte de Jó. Deus mudou o cativeiro de Jó. Deus fez uma reviravolta na vida de Jó. Esse homem recebeu uma saúde de ferro, um vigor. O homem ficou completamente saudável. E diz o texto que ele viveu mais de um século. Então a saúde dele estava boa. Mais um século, queridos. Verso 16, 17. Depois disso, Jó viveu mais 140 anos. E viu os seus filhos e os filhos dos seus filhos até a 4ª geração. E assim Jó morreu após uma vida longa, uma longa velhice. Porque você sabe que a visão teológica
do Antigo Testamento, de uma vida abençoada, né? Era, de uma certa forma, riqueza, os bens e vida longa. Este homem foi abençoadíssimo. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Viveu, foi até, olha, a 4ª geração. Preciso te dizer uma coisa sobre morte. Você é imortal até que Deus determine que você vai partir. Até que Ele cumpra os planos que Ele tem para a sua vida. Quando você confia nele, você é imortal até que Deus cumpra o propósito que Ele tem para a sua vida. Nem Satanás pode tirar sua vida. A vida de Jó estava nas mãos de Deus, irmãos. E Deus não permitiu que Satanás tocasse nele. Restituiu a saúde plena. Restituiu também os bens materiais. Verso 10 ainda. E o Senhor lhe deu o dobro de tudo que tinha antes. Este homem era o mais rico do Oriente, na sua época, antes de perder tudo. Agora ele se torna o mais rico 2 vezes, duplamente. A Bíblia diz que a alma generosa prosperará, irmãos. A Bíblia diz que Jesus disse que mais bem-aventurado é dar do que receber. É isso que Jó fazia, irmãos. Um homem generoso, fiel, solidário. Este homem não era egoísta, avarento. Ele repartia sua riqueza. E quanto mais ele repartia, mais Deus abençoava. Mais fazia Deus prosperar a vida de Jó. Porque ele não se apegava às coisas materiais. Ele não dizia que era seu. Aquilo era de Deus. Deus tomou do que era dele. Não sou meu, nem eu. Irmãos, essa visão espiritual é magnífica. E Deus gosta disso, irmãos. Deus restituiu os bens materiais. Não confie nos bens materiais. Não baseie sua vida nos bens materiais. Mas quando você entrega tudo ao Senhor e canta, não sou meu, por Cristo salvo, que por mim morreu na cruz, eu confesso alegremente que pertenço. Aí, irmãos, Deus abre as portas. Deus abre as janelas dos céus. Porque você não está apegado às coisas materiais. Isso é maravilhoso, irmãos, ver isso. Isso não é teologia da prosperidade, não, irmãos. Isso é mordomia. Quando eu reconheço que Deus é Senhor de tudo e de todos. Deus ainda vai e restituir o relacionamento com parentes. Veja o verso 11. Então vieram a ele todos os seus irmãos. Olha só, Jó tinha irmãos. Todas as suas irmãs. Olha só. E todos os que haviam conhecido antes, e comeram com ele em casa, e condoeram-se dele, e o consolaram por todo o mal que o Senhor tinha feito, tinha enviado sobre ele. E cada um lhe deu o quê? Dinheiro e um anel de ouro. Irmãos, como é bom quando nossos parentes estão junto de nós nas lutas e dificuldades. E estão dispostos a nos socorrer. Os parentes de Jó, sebo nas canelas, saíram fora. Saíram fora. É isso que eu estou entendendo aqui. Porque agora eles voltam. Agora que ele foi restituído,
nas horas mais difíceis, irmãos, que nós reconhecemos nossos verdadeiros amigos, os nossos verdadeiros irmãos, quem realmente nos ama, nas horas mais difíceis. Você lembra do filho pródigo? Pegou a parte da sua herança e partiu. Para onde? Uma terra distante. E lá, desperdiçou tudo. Imagina as festas, com aquele dinheiro todo, os amigos, tanta gente, mulheres, mas tudo acabou. Ele foi parar no lugar mais terrível para o judeu. Aonde? Pocilga. Na lama, cuidando de porcos. Diz que ele disputava a comida dos porcos. E aí que vem abre a visão, a mente. Ele olhou, lembrou de casa, do amor do pai. Joguei tudo fora. Eu era feliz e não sabia. Tem gente que é feliz e não sabe. Está olhando porque não tem. Esquece de agradecer o que tem. Era feliz e não sabia. E aí ele diz, meu Deus, como é que eu pude fazer um negócio desse? Todo mundo, saiu fora. E ele volta, humilde, arrependido, para a casa do pai. E o pai o recebe de braços abertos. É assim que Deus faz, irmãos. É assim que Deus faz. Outra coisa que Deus instituiu ali, o relacionamento conjugal. Você sabe que Jó era um homem íntegro. E a mulher, num descontrole, no capítulo 2, verso 9, diz, você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Eu falei isso pela manhã. Ele não teve o apoio legal da mulher nessa hora. Não teve. Ela entrou em desespero. Ela achou que ele poderia logo morrer. Melhor você morrer logo. Abandone-se Deus e morra. Mas agora, com a sua vida restaurada, recebendo tudo em dobro, o que ele ia fazer com a mulher agora, gente? Ia dar um chute? Não. Vem, meu amor. Vem. E eu vejo um relacionamento restaurado, irmãos. Tiveram mais 10 filhos, então, peraí, né? Como é que ia ter 10 filhos, sem, né? Restaurou o casamento, irmãos. Às vezes o casamento entra em crise. Nosso casamento entra em crise. Por aquilo que falamos. Falamos sem pensar, sem refletir. E ferimos, magoamos. E quantos casamentos que já acabaram porque, um falou demais. Deus restaurou aquele casamento. Deus restituiu os filhos. Verso 13, também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Eu já abordei isso, né? E por que Deus não deu em dobro? Porque 10 estavam com o Senhor e agora Deus deu mais 10 para ele cuidar, discipular, dar exemplo, ser referencial para os filhos. Porque Jó era um pai excepcional.
era um paizão, um pai exemplar. E fala do nome das filhas, destacam as filhas, que normalmente não se destacavam as filhas. Eram mulheres lindas, formosas, as mais lindas do mundo. E diz que receberam herança, o que não era comum. As filhas também recebem herança. Este homem, olha, reparte tudo com os filhos. Um homem fiel a Deus, fiel à esposa, um homem mais feliz do mundo, o mais rico do mundo, uma família abençoada. Este homem, olha, ainda mais longevidade. Olha só como Deus restaurou. Diz o texto, viu netos, bisnetos, tetranetos e quatranetos. Você conhece alguém que tem netos, bisnetos, tetranetos? Não chega aqui não, irmãos. Não chega. Jó chegou, Jó ultrapassou. Olha como Deus abençoou este homem, irmãos. Viu aquelas gerações todas sendo abençoadas. Foi bênção para toda a família, para as outras gerações. Quando Deus dá uma bênção a você, meu irmão, é para você passar adiante, para você passar adiante, para você passar para os seus filhos e para os seus netos. Quando você tem um relacionamento com Deus, quando você conhece a Deus, você quer que eles conheçam o seu Deus, para serem abençoados da mesma forma, irmãos. E aí a Bíblia mostra que Jó morreu assim, porque tinha que morrer, né? Não é imortal, tinha que morrer, mas morreu assim, no máximo, foi no máximo, onde o homem poderia ir, porque Deus o abençoou. Restauração completa, restituição completa na vida toda. Deus tem poder para fazer isso, irmãos. Deus tem poder para fazer isso. Precisamos pedir a Deus a visão espiritual para começar a enxergar esses atributos de Deus e começar a experimentar o sobrenatural de Deus restituindo a nossa vida. Tinha uma mulher que estava fazendo uma tapeçaria. Ela tinha 2 cavaletes e ela fazia tapeçaria. Um netinho estava no chão, brincando. E ela, no alto, fazendo tapeçaria. Aí o netinho olhou para cima e viu aqueles rabiscos que ficam embaixo, né? Quem faz tapeçaria sabe, né? Troço tudo para lá e para cá, zigue-zague, nó daqui, pedaço de linha para lá. Aí o netinho falou: vovó, que coisa mais feia que você está fazendo. Aí a vovó, espera aí, pegou o netinho no colo, olha daqui de cima, tudo certinho, as cores combinando, aquele desenho maravilhoso da tapeçaria. Aí o netinho falou: vovó, que coisa mais linda que você está fazendo. Às vezes, irmãos, nós estamos olhando a nossa vida de baixo, mas Deus está traçando as linhas, Deus está ligando as coisas, Deus está trabalhando na sua vida, mas você precisa olhar de cima, na visão de Deus, na visão espiritual. Você crê que Deus está trabalhando na sua vida, meu irmão? Você crê que Deus está trabalhando na sua família?
Você crê que Deus está te dando oportunidade para você conhecê-lo mais e melhor? Você crê que Deus, no momento certo, na hora certa, pode e quer virar seu cativeiro? Mas você precisa ter essa firmeza de Jó, essa visão de Jó. Que Deus te ajude, que Deus nos ajude, para você entender que nem sempre as coisas vão acontecer como nós esperamos. Ah, pastor, quer dizer que então vai dar tudo dar certo o seu? Não, não estou dizendo isso. Estou dizendo que você precisa ter nós precisamos ter a visão de Deus, de tudo que está acontecendo conosco. E, primeiramente, Deus vai te dar a bênção espiritual. E depois, o resto é complemento que Deus vai fazer. Você crê nisso, meu irmão? Que o último capítulo da sua vida ainda não foi escrito? Que Deus pode e quer restituir sua vida, restaurar sua vida de comunhão, do conhecimento de Deus, talvez seu casamento, talvez seu relacionamento com os filhos, com seus pais, talvez a sua vida financeira esteja uma bagunça, talvez a sua saúde esteja precária, você tem enfrentado enfermidades e alguém da sua família também, talvez você precise do consolo do Espírito Santo. Ah, como é importante isso. Talvez as tentações o inimigo tem tido vitórias, você tem caído e recaído e recaído, você tem tentado, mas não está conseguindo, e você sabe por quê? Porque falta fé e perseverança. As provações estão difíceis. Tem algum filho distante de Deus? Algum neto distante de Deus? Você crê que Deus tem poder para trazê-los de volta? Quando foi que Deus virou o cativeiro de Jó? Quando ele estava fazendo o quê? Orando. Nem era por ele, era pelos amigos, mas quando ele estava orando. Você crê que Deus responde a oração?